Bem, bom dia a todos. Eu queria primeiro parabenizar os três palestrantes pelas falas proferidas. Acredito que todos foram muito bem recebidos aqui pelo público e também, especialmente por mim, que achei interessantíssimo as três falas, principalmente porque eu entendo que as três ali, apesar de serem pesquisas distintas, acabam conjugando aquilo que o Congresso espera, que é dentro da temática do CEDIT. Bem, eu vou começar, antes de abrir para perguntas, eu vou fazer aqui uma pequena reflexão, acho que já para aquecer os motores, né? E assim liberar vocês a também interagirem com os nossos palestrantes. E eu começo então, primeiro aqui, não tentando criar uma síntese, mas pensar alguns temas que vocês colocaram para posteriormente trazer uma reflexão aí de vocês. É interessante que o professor André tocou em assuntos como o uso de análise de redes sociais, né, dentro da sociometria, né, que é uma área tão em voga em tempos de dados, em volumes de dados tão grandes, né, principalmente aí através do uso de softwares específicos para isso, né, e interessante que às vezes a gente não enxerga isso, como isso acaba se desdobrando na aplicação prática, né, e aí você traz um contexto dentro do cacau, né, principalmente na Bahia, ali no sul da Bahia, tentando relacionar tudo isso, principalmente as associações desses produtores com os outros agentes, né. O professor Fernando também tocou aí numa abordagem completamente distinta, mas o uso dos dados no trabalho e na saúde, principalmente do setor de frigoríficos, é um setor tão importante, tão pujante na nossa sociedade, principalmente com relação à economia. Mas mais do que isso também, ele foi no cerne do CEDIT, né, e falar como é importante o uso de metodologias para análise desses dados, né, dos bancos de dados dessa área, e muito também sobre a questão de que nem sempre você encontra isso numa base só e que às vezes esses dados acabam estando pulverizados aí em diversos repositórios diferentes, até mesmo às vezes a gente até coletando ali através de entrevistas, né? E a professora Annelise vem para fechar com todo o seu brilhantismo, professora, e trazendo um tema eu adoro esses títulos que tem nomes assim chamativos, a receita do pingado, não poderia deixar de citar. E eu acho que um ponto também que é legal aqui a gente citar no CEDIT é essa ideia de trazer pesquisas que explicitam os processos de construção, de como você chega naquele objetivo. E dentro disso você trouxe três temáticas que eu acho interessantíssimas, que é um pouco trazer aí uma discussão da qualidade, né? Porque às vezes a gente acha a qualidade abstrata, mas você pode ali se apropriar de alguns construtos para tentar definir processos de qualidade dentro da cadeia produtiva. Mas mais do que isso, eu acho que a questão é muito interessante, porque envolve hoje todo o conceito de tecnologia por trás e como isso pode ser ampliado e a gente discutir aqui na academia como que a tecnologia pode amparar, seja o Estado atuando com relação à qualidade, ou seja, até com um sistema organizado ali dentro da sociedade civil. Então, dentro desse contexto que eu apresentei para vocês, eu queria que vocês falassem um pouco sobre, principalmente, como dentro das universidades a gente tem ali uma necessidade de discutir que o profissional chegue com uma determinada experiência, né, que a gente espera que o nosso aluno chegue no mercado com uma determinada experiência, em todas essas facetas, sabendo lidar com dados. Né? Como assim lidar com dados? No sentido que eu queria que vocês comentassem como essas pesquisas que vocês realizam precisam, num determinado momento, de uma pessoa que tenha uma determinada experiência em como transformar esses dados que vocês acabaram analisando em resultados práticos ali para as áreas que vocês atuam. Então, é nesse sentido que eu queria abrir para perguntas. Aí eu acho que a ordem, acho que é legal, do primeiro para o terceiro, né? Não sei se a professora permite, vou fazer essa ordem já dos palestrantes. Então, André, acho que passo aí a palavra para você. Seguinte, como o Fernando disse, tá? Novamente vou agradecer o convite do pessoal, tá?
a dificuldade mesmo assim em relação ao método de você fazer uma análise de dados. Eu trabalhei basicamente com dados primários na minha pesquisa, então vocês sabem mais do que eu, vocês que estão nessa área, que a gente tem que tomar um cuidado bem grande quando a gente trabalha dados primários, porque a gente tem um peso da subjetividade em cima, da nossa interpretação perante esses dados. Então acho que assim, não só o método que o indicador ou que esse software mostra para a gente, mas a gente tem que ter o cuidado na análise, porque a gente coletou os dados no campo, a gente foi quem entrou em contato, então a gente tem que ter o cuidado, tem que ter o preparo, a formação aqui que a gente recebe é importante para que você vá até essas pessoas, colete os dados e consiga tirar algo além do que os indicadores te mostram. Então eu acho que trabalhar com dados primários, dentro da minha realidade, o programa aqui de pós-graduação e a graduação também me ajudou bastante nesse sentido, que eu acho que o cuidado com dados primários, acho que o Fernando também disse, né, que você precisou coletar alguns dados, então você tem as bases de dados, mas você trabalhar com dados primários existe uma formação que eu não tinha antes da pós-graduação. Então acho que as disciplinas, os artigos que eu desenvolvi durante a pós-graduação me ajudaram a ter esse cuidado maior na hora de interpretar esses dados e mostrar uma realidade que não existia ou algo assim, um contexto, traduzir aquele contexto para quem não está perto, né, consiga ver. Então acho que a maior, no sentido da formação mesmo, a gente chega mais assim com essa dificuldade e ao tempo a gente vai aprender. Acho que assim, lidar com dados, né, é essencial no nosso trabalho, né? Como pesquisador a gente não tem como fugir disso, né? E a gente tem uma miríade de possibilidades de pesquisa, possibilidades analíticas, né? E como eu disse para vocês, eu sempre procurei, por exemplo, trabalhar as informações quantitativas dos bancos de dados secundários, geralmente também trabalhando com outras metodologias que sempre foram bastante importantes para mim, como as metodologias qualitativas. Principalmente trabalhando não só com a aplicação de questionários, mas com a dimensão de entrevistas que fossem baseadas na história de vida ou na história oral, né? Por que fazer isso, né? Eu sempre dou essa informação para a gente... Claro, dados secundários são fundamentais, mas eles não dizem a verdade absoluta, né? E também, pesquisas documentais também não dizem uma verdade absoluta. A gente precisa ser, acho que um pouco assim... Desculpa a palavra meio popular, mas precisa ser um pouco fuçado, essa é a ideia. Você está sempre se perguntando, e o que eu estou querendo com fuçar? Eu lembro de, por exemplo, ter acompanhando alguns casos relacionando trabalho e saúde em frigoríficos, e uma ação judicial dizendo: então vamos para a linha de produção frigorífica avaliar se realmente são sem ações técnicas que se fazem e vice-versa. E aí, nas entrevistas com os trabalhadores, e não uma vez, as respostas eram assim: olha, professor, quando tem algum tipo de intervenção na linha de produção, eles veem os supervisores aqui na linha, eles avisam todo mundo e para, e diminui a linha. Aí o cara não vai, o sujeito, né, que vai fazer a intervenção lá, né, de fazer a constatação se de fato era aquela uma quantidade de movimentos que estavam sendo realizados, ele não constata, né? Então essa coisa do ser fuçado, né? Acho que a gente precisa sempre se perguntar. Então sejam os dados quantitativos, sejam os dados qualitativos, porque também os nossos entrevistados, segunda-feira eu vim conversar com o pessoal aqui da pós também sobre esses assuntos, né? Os nossos entrevistados também não dizem verdades absolutas, ele também não, a gente tem que sempre estar pensando também como trabalhar. Por isso o trabalho de pesquisa é legal e ao mesmo tempo difícil, né? Porque fazer pesquisa está sempre envolvido nisso, não tem jeito, né? Agora, com relação aos dados que eu trouxe e também eu compartilho um pouco do que se foi dito, né? Essa ideia de que a gente precisa realmente saber como trabalhar com eles, não é simplesmente pegar e jogá-los, né? Assim, eu sempre comento com os meninos que estão começando lá no IFE um pouquinho de fazer pesquisa, né? É um pouco diferente da realidade de vocês. A gente tem nossas iniciações científicas de ensino médio, estão começando do começo, assim, né? E eu sempre comento com eles: professor, é muito difícil mexer com um banco de dados e tal. Bom, difícil mas a gente precisa saber o que a gente consegue capturar desses dados, né? Acho que essa é uma dimensão importante. E nunca deixar essa perspectiva crítica sair da gente, né? Principalmente quando a gente trabalha com algumas informações. Eu sempre digo isso com relação aos dados relacionados à saúde. A gente precisa olhar para eles, como é que é, por exemplo, a metodologia de coleta desses dados. Se a gente não fizer isso, a gente não vai entender como é que funciona. Então, vamos lá, lembro da minha fala no anterior. Muitos dos dados de saúde dependem dos donos das empresas notificarem.
Claro que eles vão querer notificar muitas das vezes que os trabalhadores adoeceram. Não é assim, né, gente? O mundo real concreto e as relações de poder concretas são essas, né? A gente não pode querer esquivar. Isso não significa desqualificá-los, não significa colocar as assimetrias do poder, né? Então, quando a gente falava dessas dimensões de dados de saúde, a gente sempre tem uma subnotificação muito grande. Tem um estudo de Botucatu, muito legal, do pessoal da medicina do trabalho lá, que começa a tentar dialogar como é que a gente calcula essa subnotificação, né? Então, tem algumas informações, né? Por exemplo, a cada um caso registrado, né, uma quantidade muito grande de outros não chegaram a ser registrados. A gente começa a encarar esses dados assim, né? Então, dessa maneira que eu comecei a encarar um pouco também essas informações. Só que no caso do banco de dados, para fechar, no caso do banco de dados que eu trouxe, a gente tem essa relevância aí já bem colocada pelo setor de frigoríficos nesses municípios, né? E eu estou com essa perspectiva, né, essa ideia de analisar os bancos de dados, de fazer isso para o Brasil inteiro. Não sei se vou conseguir, mas a ideia é que a gente faça esse mapeamento para o Brasil como um todo. Aquele é um mapa, assim, um cartograma muito incipiente, vocês viram que é bem de comecinho mesmo, mas é a perspectiva que a gente dá o pontapé, né? Então, se der tudo certo, a gente vai tentar fazer um trabalho nessa perspectiva, aí, trabalhando com dados quantitativos mesmo. Ok. Bom, mais uma vez, muito obrigada aí pelo convite. Eu concordo com bastante coisa que o Fernando falou. A pesquisa quantitativa, ela traz, às vezes, formas de interpretação de dados que são muito importantes, muito relevantes. A própria dissertação do André, né, utilizando uma abordagem de redes, ela deu resultados interessantíssimos. Mas se o André não tivesse em loco e não tivesse a percepção, né, da sua visita, das conversas com os agentes-chave, de outras informações, outros dados, ele não teria sido capaz de interpretar as informações e transformar os dados transformá-los em informações relevantes. Então, esse é um cuidado que a gente tem na hora de utilizar os dados, né, frios, quantitativos. A gente brinca aqui na estatística, né, Ricardo? Você pode torcer os dados, torturá-los até que eles digam o que a gente quer ouvir, né? Então é importante essa abordagem qualitativa também. Mas a pesquisa qualitativa pura por um lado só, ela também tem uma série de problemas, né? E está sujeita a muitas críticas. Por isso que é muito importante que na pesquisa a gente esteja preocupado com os frameworks analíticos, né? A estrutura teórica analítica que vai guiar a nossa pesquisa, que daí derivam quais serão nossos construtos de análise, né? Então, esse é um ponto extremamente relevante para a pesquisa qualitativa. No caso da gente, da nossa pesquisa, então, quando a gente trabalha, por exemplo, com a agricultura familiar, que foi o foco dessa pesquisa aqui, a gente tem que, além da pesquisa qualitativa, da observação, a gente tem que se munir de outros cuidados, como, por exemplo, a forma de comunicação. Tanto, né, então a gente tem que fazer com que o emissor emita aquilo que é compreendido, né, pelo produtor. Então, essa aqui é uma outra característica, é um cuidado que a gente tem quando a gente trabalha com nossos alunos, que a gente aprende muito com os produtores quando a gente vai em campo. Então, esse é um outro grande cuidado da coleta. E a interpretação desses dados se torna muito mais fácil, então, quando a gente consegue guiá-los por meio desse construto. Agora, na graduação, você perguntou, Fernanda, eu fiquei pensando, né, eu acho que nós estamos aqui, no meu caso específico, dentro do curso de administração. E com uma tendência, às vezes, né, de os alunos buscarem sempre princípios de eficiência, maximização de lucro das empresas, maior eficiência de todos os processos, e a gente às vezes esquece que na base de tudo tem o indivíduo, tem a sociedade, né? Então acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Por isso que eu acho que cada vez estou mais convencida que uma pesquisa pura, de uma abordagem teórica só, ela não é suficiente. Que a pesquisa interdisciplinar, a gente tem que trabalhar de forma cada vez mais interdisciplinar. Não só na pesquisa, mas também na docência, na forma como a gente cria o nosso projeto pedagógico, né? Daqui para frente do nosso curso. Obrigado aos três palestrantes. Vou abrir então agora para a interação com o público. Quem gostaria de fazer um comentário, alguma pergunta? Renata, por favor, quem for perguntar, eu acho bacana chegar aqui ao lado da câmera para a gente gravar a pergunta.
Então, Renato, se você puder vir aqui, não precisa necessariamente aparecer na filmagem. Não, acho melhor não arriscar, é melhor chegar aqui perto, por favor. Tá ótimo, perfeito. O André, você usou no mapeamento a parte de matriz de relacionamento. O que levou você a usar essa matriz e você achou que deu bom resultado? Sim. Na verdade, a matriz ela faz parte do método da análise de redes sociais, né? Para a gente chegar até a rede, a gente precisa da matriz. Seja por meio de você tabular esses dados do bloco de notas ou você utilizar o Excel, e tem uma versão do Excel dentro do próprio UCINET. Então, a matriz ela é uma forma do UCINET organizar os dados, tá? Para gerar aquela rede. Então, eu utilizei a matriz por conta do método que eu utilizei na pesquisa, tá? Então, a matriz, eu justifico o uso da matriz por conta do método, tá? Eu acredito que deu bom resultado sim, porque quando eu estava lá fazendo as entrevistas, eles tinham uma ideia dessa rede, tá? Mas eles não tinham uma visualização gráfica dessa rede, que é o que essa metodologia permite. Gerar um mapa mesmo da rede dos relacionamentos, ligando um ponto ao outro. Então eles tinham uma noção da rede, mas essa pesquisa foi importante para mostrar para eles como que eles estão organizados, e às vezes eles nem sabem que essa organização está acontecendo dessa forma. Eles interagem, mas não conseguem ver esses relacionamentos bem organizados. Então até a gente está gerando um documento que vai ser enviado, tá? Como se fosse um sumário executivo, a gente está tabulando os dados para apresentar para os sujeitos da pesquisa, então a gente vai apresentar e eu acho que gerou bons resultados sim, mas também, como a professora disse, não deixando de lado falar um pouco da abordagem qualitativa que permitiu que eu olhasse para esses indicadores, olhasse para essa rede e conseguisse entender a dinâmica, tá? Com base nas entrevistas também. Mais perguntas, pessoal? Matheus? Por favor. Bom dia. Primeiro pro André. Na sua percepção, com essa pesquisa, você acha que naquele local ainda tem muita coisa a ser estudada nesse sentido que você fez? Se sim, se você vai continuar estudando, e se com essa mesma metodologia ou se ela já não atende mais a outras necessidades nesse tipo de estudo? Sim. Na verdade, essa organização ela é recente, tá? Então, se a gente fizer uma análise histórica dessa atividade lá no estado, na Bahia, na região, a gente percebe que ainda há uma resistência e mudança por parte dos produtores. Tá? Então, a gente percebe que essa mobilização ela é um pouco recente, tanto que eles conseguiram a certificação de indicação geográfica agora, né, em janeiro ou fevereiro. Então, foi uma conquista ali da região. Então, os produtores agora podem comercializar o cacau com a certificação de que ele é produzido ali mesmo, no sul da Bahia. Então, eles conseguiram isso. Foi uma conquista, eles falam, uma conquista social, não só econômica, tá? Então, como essa mobilização é recente, ainda tem muita coisa para ser estudada ali. E a metodologia de redes, até acabei não falando na minha apresentação, ela é interessante porque a gente tira uma fotografia do que você viu no momento. Só que as redes, elas sempre vão mudar. Então, esses relacionamentos sempre vão mudar. Sempre alguém vai deixar de interagir ou vai entrar um novo agente dentro desse contexto. Então, essa pesquisa ainda ela é aplicável sempre, assim, se o pesquisador, caso queira aplicar ela daqui 5 anos para ver qual foi a mudança que teve. Então, essa metodologia permite que você consiga comparar resultados ao longo do tempo. Então, na verdade, essa pesquisa é aplicável. E eu não sei ainda se eu vou continuar utilizando o mesmo objeto de estudo, porque quando eu ingressar no doutorado, eu não sei, né, quem vai ser meu orientador, se vai ter aderência à temática ainda ou não, se vai permitir que eu continue os estudos, mas nas considerações finais da minha dissertação eu vi que tem bastante oportunidade para você olhar além desse enfoque de redes. O Fernando agora. Sua pesquisa ela pode, ao meu ver, ela pode ser usada, igual você falou, para política pública também. Eu morei já na região lá e acontece de muitas pessoas que, por exemplo, Toledo, que você falou que é a que tem mais funcionários nessa área, muitas pessoas não são da cidade, são muitas pessoas da região. Então, na sua pesquisa, você considera que se por um acaso for ser utilizado para política pública, não se deve pensar apenas onde está inserida essa empresa, mas sim na região como um todo? Porque vem pessoas de, às vezes, 100 quilômetros para trabalhar na cidade. Não só de 100, né? Agora vem de outros países, né?
Tem Agora vem os haitianos, de Bangladesh não, e mas outros pessoas lugares. que vão assim todos os dias. Não, sim, tem pessoas que vão de todos os dias no Mato Grosso do Sul, né, para trabalhar, por exemplo, lá na Copagril de Marechal Cândido Rondon, né, isso é verdade. Também tem os indígenas, que agora são não benquistos pela região local, né, não benquistos, quando eles querem retomar suas terras, eles não são benquistos, mas quando eles podem ser mão de obra dos frigoríficos, beleza. Isso está acontecendo bastante lá na região nossa, é uma das contradições da vida. As contradições da vida são mais do que só... Eu acho que a André, olha só, a Ana Elisa falou para nós uma coisa interessante, não são só a maximização dos lucros, elas também são questões sociais, né? Então, chamando a atenção para isso, porque os indígenas fazem esse trajeto de 100 km todos os dias também para trabalhar, né? Agora, sem dúvidas, eu acho que a ideia também é fomentar políticas públicas, tá? A gente tem uma tarefa, eu acho, na universidade, nas instituições públicas de pesquisa, como no caso do Instituto, por exemplo, que é dialogar com questões da sociedade e contribuir para ela, né? É por isso que esse tipo de trabalho ele não é um trabalho muitas vezes bem visto por alguns setores da sociedade, por outros pode ser, né? Pode ser bem visto pelos sindicatos, pode ser bem vistos por exemplo, pelo Ministério Público, pelos CERESTs, né? Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, e a ideia é que a gente articule construção de política pública trazendo problemas, sim, né? Agora, para chegar lá na política pública, precisa mostrar com bastante informações assim, o que significam todas essas coisas. Então, claro, essa preocupação certamente eu tenho. E, claro, sem dúvida a gente precisa olhar para os outros municípios, né? E o que você falou é tão verdadeiro, o pessoal que talvez não conheça os dados, no município de Toledo, por exemplo, são 6 mil e poucos trabalhadores que eu coloquei ali. Vocês podem pegar os dados anuais do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, do CAGED, para quem conhece, já mexeu com o CAGED, sabe que tem o comportamento do mercado de trabalho, né? Admissões e desligamentos. Você pode fazer esses dados, tanto eles estruturados e desestruturados. O que significa isso? Você vai olhar lá a rotatividade, entra 6 mil por ano, sai 6 mil por ano. E aí tem os motivos, ok? Os dados chamados desagregados. Quando você vai para os desagregados, os motivos simplesmente, a 50%, 60% dos casos, os trabalhadores é que pediram para sair fora. Então tem informações relevantes aí para a gente pensar. E aí que se funda essa dimensão, talvez, que você chama atenção, Matheus, que é essa busca de trabalhadores na região como um todo, né? E acho que você traz uma questão pertinente. Pensar isso para além dos locais, né? Daqueles locais efetivamente onde é que a gente tem um registro dos empregos. Uma boa questão. Acho que uma perspectiva importante para a gente levar em consideração, sim, se for pensar em, por exemplo, pensar em política pública. E para a professora, na parte do leite que vocês pesquisaram foi no oeste do Paraná também. E lá, diferente daqui, lá se tem a produção é muito mais por pequenos produtores. Queria saber como que vocês verificaram isso neles, tipo, qual que é a aderência deles, né, na questão de certificação, de qualidade. No caso do Paraná, eles estavam em grupos, um era um grupo informal, outro era uma associação. Então eles tinham mas de qualquer forma, então, eles tinham presente neles um senso aí da ação coletiva, que ele é muito importante. E lá no Paraná, tem coisas que nos surpreendem, pelo menos assim, nos surpreendeu, porque além de a gente ver o produtor trabalhando de forma conjunta, que é diferente do que a gente vê em outras regiões do Brasil, a gente vê que algumas coisas levaram esses produtores a trabalharem de forma diferente. Então, por exemplo, com processos de agregação de valor para qualidade, para produtos da agroecologia. E às vezes essas decisões, elas não vieram motivadas pelo mercado, olha que interessante, mas elas vieram motivadas até por uma construção social, porque esse pessoal pertencia a um grupo específico de lutas sociais, enfim. Então é uma região muito particular. Assim como no café, a gente viu também regiões que eram muito particulares e muito diferentes entre si. O Cerrado Mineiro é absolutamente diferente do Cerrado da Mantiqueira. Então, no Cerrado a gente tem grandes produtores voltados totalmente inseridos no mercado, certificados, enquadrados, com nível de qualidade elevado e tal. Na Serra da Mantiqueira de Minas,
em pequenos produtores, que conseguem um nível de qualidade melhor ainda, fazem microlotes, então assim, com motivações bem diferentes. E o Paraná que está na luta e crescendo também, né? É isso aí. Pessoal, mais alguém? Posso falar? Sim. Bom, antes de mais nada, parabéns pelas 3 palestras, foram realmente excelentes. E a minha pergunta pega um gancho na fala da professora Anelisa, quando ela destaca a qualidade. E eu relaciono, então, a qualidade com uma pergunta para o Fernando, tá? Mas não a qualidade de produtos, e sim a qualidade da informação, a qualidade dos dados. Porque eu tive a experiência também de trabalhar com dados disponibilizados por instituições governamentais no meu mestrado. E a gente sabe que a disponibilização de dados por si só não é um processo simples. E quando isso é feito por uma agência, um agente público, parece que se complica ainda mais, por mais que a gente tenha toda a legislação obrigando, né, as instituições públicas a divulgarem. Então a minha pergunta faz para você falar um pouco sobre a qualidade desses conjuntos de dados que você trabalhou. Se, por exemplo, o formato dos arquivos permitiram ou dificultaram essas correlações, se os serviços de recuperação eles eram eficientes, eles geravam visualizações, existia integração desses conjuntos de dados, ou se até no caso que aconteceu comigo, a base acabando até ser retirada do ar durante um período de tempo, porque parece que você começa a trabalhar com a informação, e eles acho que acende uma luzinha lá, que nem o professor fala, eles vão lá, então um apanhado geral assim dessas questões práticas da vida. Nossa, muito legal isso, porque acho que todos nós talvez já passamos algum dia da vida com esse tipo de problema, né? Infelizmente. Por exemplo, os dados do MTE, o primeiro conjunto de dados do Ministério do Trabalho e Emprego, vocês trabalham, acho que nas pesquisas de vocês também, que são a RAIS e a CAGED, né? Se vocês forem pesquisar, não sei hoje, eu não cheguei a olhar isso para os dias de hoje, mas não cheguei a olhar essa semana passada, alguma coisa do tipo, mas algum tempo atrás, se você quisesse pegar os dados de emprego de 2001 que existiam, né, eles não estão mais lá. Por algum motivo, que a gente não sabe qual, né, não tem os dados lá para determinados municípios de 2001 em alguns momentos. Né? E aí eu tinha esses dados salvos, para fazer a minha tese de doutorado na época da tese, eu tinha essa coisa salva. E aí puxa vida, eu vou usar essa informação e ir lá no banco. Então tem dificuldades assim, absolutas, né, colocadas para a gente, em relação a como se disponibiliza essa informação mesmo. Né? Em relação aos dados do MTE ainda, uma coisa de qualidade que ele tem é que as empresas são obrigadas, né, a todo 31 de dezembro, a notificar o MTE, um número de funcionários, uma série de outras variáveis lá que a gente pode depois usar para as pesquisas, ok? Só que nem sempre acontece também, né? Porque a multa que é colocada para quem não divulga também é uma multa assim, beleza, melhor pagar do que dar essa informação. Então, às vezes, os pesquisadores ficam perdendo, não é isso? Às vezes, os pesquisadores perdem a informação e acontece. Mas são dificuldades, sem dúvidas dificuldades. Com relação aos dados de saúde, né? E aí é um esforço, isso aqui a gente tem que destacar bastante esse esforço, que é um esforço de um conjunto de procuradores muito bacanas do Ministério Público do Trabalho. Um deles se chama Eiler Ives Natali, ele foi o coordenador nacional do projeto de adequação de condições de trabalho em frigoríficos, ele é procurador de trabalho hoje em Londrina, né? Hoje ele não está mais à frente disso, mas é um sujeito que esteve à frente da constituição deste banco de dados, que é o Observatório Digital em Saúde e Segurança do Trabalho, ok? Esse observatório ele é disponível na internet de uma maneira mais ou menos fácil de lidar, ok? Você consegue fazer as suas análises mais ou menos fácil, né? Tem alguns limites, né? Você quer fazer uma série histórica nele? Não consegue. Por exemplo, pega uma série histórica, não consegue, pega por ano. Então você mesmo tem que construir, mas eles têm os dados. A forma de disponibilização ainda acho que eles estão discutindo melhor. Eu, inclusive, fiz até umas sugestões ao Eiler há um tempo atrás, falando, olha, tá difícil fazer isso daqui para pesquisa, acho que é interessante vocês pensarem nessa forma de disponibilizar, porque os dados existem, né? Então a disponibilização também é uma coisa assim complexa. Mas
a gente sempre fala, lá tem muitas informações legais. Por exemplo, se pegar um município de Tupã, você tem um panorama do que se tem notificado em relação a todos os setores econômicos aqui. Você vai achar lá questões mirabolantes, assim, na primeira olhada nos dados, tipo assim, vai estar indicado para você todos os problemas que envolvem a saúde dos trabalhadores do Tupã? Não, mas você vai ter algum panorama do que se notifica. E muitas das vezes, essas pesquisas na área de saúde, é muito legal dialogar com esse pessoal que estuda isso efetivamente, né? O pessoal aí de saúde do trabalhador é como a Annelise falou, acho que é o caminho, é interdisciplinar, né? É assim, você vai do médico ao serviço social, então você tem um diálogo muito técnico às vezes, até uma discussão das questões sociais, que isso é muito positivo, né? E aí a gente sempre, quando fala desses bancos de dados, sempre tem aquela discussão, olha, talvez o mais interessante é demonstrar até o que o dado não mostra. Então você encarar assim, quer dizer, se o município tem poucas notificações e tem um determinado setor econômico, né, isso o pessoal fala muito para os agrotóxicos, tem lá o setor econômico, a gente sabe que tem uma incidência muito grande de agrotóxicos no lugar, mas aí o município não tem nenhum caso registrado de acidente relacionado a isso, ou intoxicação, que seja. E aí o pessoal dessa área, eles gostam de falar em saúde coletiva, né? Eles falam assim, olha, o mais interessante talvez seja o dado que não aparece. O dado que não está lá, tipo assim, não tem o dado. Essa dimensão. E isso seja interessante para você fomentar, inclusive, uma discussão de qual é a qualidade da notificação. Então, com bancos públicos, a gente vai ter sempre problema. A questão é, a gente não deve não deixar de usá-los simplesmente porque tem problemas, né? Tem muita gente que toma essa postura, então não vou usar. Não, pera, acho que tem que usar. Mas enfim, é isso. Obrigado, Fernando.